Então, vem aqui para frente. Vou pedir para o Isaac vir, vamos fazer uma outra oração. Oração nunca demais. Vamos estudar Elias e Eliseu, eram homens de oração. Então, quem quiser oração pode vir aqui. Pedir para o irmão Isaac vir. E vamos pedir agora para o pastor José de Jesus lá e orar aqui. Irmão, é os olhos. Os olhos. Esse aqui já foi curado, esse está tratando dele, esse está com cabelo. Exatamente. Oremos. Amado Deus, te louvamos, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, todo mal, que saia agora pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, nós temos as tuas mãos poderosas, dando vitórias aos filhos, curando e abençoando, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando o ano e os irmãos estão tendo aí um relatório financeiro do último trimestre. Está junto com a lista de frequência. Os irmãos dão uma olhada ali. Mesmo os irmãos tendo dado dinheirinho aí para a gente comprar esses microfones, ainda tem azeite lá na botica, né? Então, aliás, é uma expressão adequada, porque no trimestre nós temos uma lição sobre. Né? Então, é caríssimo, né? Então, nós estamos agradecendo aos irmãos aí as contribuições. Então, os irmãos têm aí, que aqui é tudo aberto, não tem caixa preta, né? Daqui a pouco. E também, eu quero comunicar aos irmãos, nós tínhamos feito uma meta aí de 3.500 assistentes. Nós tivemos 3.535 assistentes físicos, né? E os virtuais, como a gente só contou a partir da lição 2 do último trimestre, nós tivemos aí 601 que assistiram ao vivo, porque depois tem aqueles que assistem no site, ou que assistem no live stream, ou no YouTube, então tem muito mais assistência do que essa, mas que assistiram ao vivo aqui, juntamente com os irmãos, foram 601 só da lição 2 em diante. Então, eu quero agradecer aos irmãos e pedir que os irmãos convidem mais gente para que nós possamos assistir ao. Eu vou começar com a introdução ao trimestre, depois, antes de nós entrarmos na lição 1, eu vou passar um vídeo aqui para mostrar a atualidade do tempo. Né? Mas, nós estamos começando o trimestre, lembrando que os irmãos que quiserem, nós estaremos dia segunda-feira, estamos fazendo a abertura, eu estou chamando de abertura curada, o trimestre que eu estava abrindo hoje, né? Mas a abertura do trimestre lá em Suzano, confirmado, pastor Manazinho? Sacrifício também? Confirmado? Sim. Às 19 horas, né? Se nós quiserem ir lá em Suzano, estaremos tendo a abertura do trimestre lá em Suzano. Sempre abre antes lá, mas o calendário não nos permite dessa vez. O pastor Paulo, na sexta-feira, na doutrina, anunciou que eu não quero que falte nenhum professor. Amém, amém. Então, quem quiser, o pastor Valdemar, a gente acerta depois como a gente vai fazer para ir daqui. Eu vou ter que sair daqui, vai ter reunião de obreiros. Eu estou convocado para uma reunião à tarde. Então, nós temos abertura lá em Suzano. Mas nós vamos falar da capa, né? A gente começa sempre o trimestre pela capa. O nosso trimestre, esse trimestre é Elias e Eliseu no Ministério de Poder para toda a igreja. Quem quiser se manifestar, por favor, levante a mão. Quando for ler também, levante a mão. Agora nós estamos começando um ano novo, eu vou ser rigoroso. Tá certo? Eu deixei a moleza em 2012. Vamos ser rigoroso. Por quê? Os irmãos pagaram R$1.000 para a gente ter esse microfone, porque os internautas não ouvem sem o microfone. Por isso que tem o microfone, porque os internautas não ouvem. Antes eles ouviam só a resposta e não ouviam a pergunta. Não sabia que texto estava lendo, o que diz o texto. Então, eles pediram, fizeram vários e-mails, vários comentários. Então, os irmãos gentilmente pagaram esse microfone. Então, tem que usar, não é?
Eu gostaria de sugerir uma coisa, se você concorda. A doutora, ela sempre se prontifica a ler. Não poderia ela ficar meio fixa? Eu acho que fica a critério de cada um. Porque às vezes Eu uma gosto de corrida- participação do Mas agora, nada impede de ser fixo no seu dia, a Serafim também. Agora eu gosto de futebol. Vamos deixar a autonomia de cada um. Então vamos falar isso. A gente já está com 2 microfonistas aí para ficar ágil. O Nenê é um Nenê e o Natanael é uma criança. Duas crianças. Vamos. Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Vocês não vejam que o tema é sobre os 2 grandes profetas do Antigo Testamento depois de Moisés. Elias e Eliseu, eles têm um ministério mais proeminente no Antigo Testamento depois de Moisés. Porque são profetas que, além de profetizarem, trazerem palavras e terem visões, eles também fizeram milagres, fizeram sinais, fizeram maravilhas. Então, logicamente, Moisés foi o profeta que mais sinais fez no Antigo Testamento. Mas Elias e Eliseu vêm em seguida. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres. Então, e num período, e aí é que está a importância desse tema, num período em que Israel quase desandou de vez. Nós sabemos que Israel sempre teve um problema de desobediência a Deus, um problema de infidelidade a Deus, mas no período que Elias e Eliseu se levantaram, havia quase toda a nação que estava fora dos caminhos do Senhor. Nos dias de Eliseu, o próprio Deus diz que só 7.000 pessoas se mantinham fiéis ao Senhor. Então, tempo de Elias. Então, é preciso vermos, então, e nós vivemos os dias da apostasia hoje. Então, daí a atualidade. Mesmo em meio a tanta apostasia, Deus levantou 2 gigantes espirituais para mostrar que o desvio espiritual de alguém, ou de quase todos, não justifica que nós tenhamos uma vida espiritual medíocre. Pelo contrário, nós podemos ter uma vida espiritual tão exitosa, tão bem sucedida, quanto Elias, quanto Eliseu tiveram. Então esse é o propósito do nosso trimestre. E a capa, nós temos uma cruz, uma pomba e o fogo aqui, chama de fogo aqui, não é? E a princípio, quem olha essa capa vê assim, mas escuta, a gente está falando de Elias e Eliseu, e nós temos aí 3 símbolos que nos apontam para o Novo Testamento. A cruz, a pomba e o fogo. A nos mostrar o quê? A nos mostrar que assim como aconteceu com Elias e Eliseu no Antigo Testamento, pode acontecer hoje nos nossos dias. Porque Jesus abriu o caminho para a salvação das pessoas. Daí tem a cruz. A cruz aqui simboliza o sacrifício de Jesus que nos purificou de todo pecado, que nos coloca em comunhão com Deus, que nos faz receber o Espírito Santo. Por isso Jesus disse: olha, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Então aí essa revista, a capa, nos mostra precisamente que a partir da salvação, da pessoa bendita de Jesus, nós temos à nossa disposição o revestimento de poder, simbolizado aqui pela pomba, que é o Espírito Santo, e pelo fogo, que também nos fala do batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo com fogo, que nos capacita a que nós sejamos portadores de sinais que confirmem a palavra que é pregada.
Porque nós podemos pregar o Evangelho porque Jesus morreu por nós. Essa é a boa notícia. Mas nós podemos também confirmar, ver a palavra confirmada com sinais e maravilhas. Quem lê para mim, devo daquele negócio de levantar a mão, Marcos 16 e 20. Marcos 16, Levantou a mão, vamos lá. Fazer prova aí, pouco. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Então aqui termina Marcos o seu evangelho dizendo que eles partiram, os discípulos partiram e pregaram por todas as partes. E o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que se seguiram. Esse é o evangelho completo. Esse é o evangelho pleno. É o evangelho em que há a pregação da palavra e a confirmação da palavra com sinais e maravilhas. E quando Deus usa Elias e Eliseu com sinais e maravilhas, num período de grande apostasia, nós vemos que nos dias que nós vivemos, que é um período de grande apostasia, nós também precisamos de sinais e de maravilhas. Se Deus naquele tempo usou os dois profetas, como não só tinha usado com Moisés, para fazer sinais e maravilhas em abundância, é porque um ambiente de apostasia exige a confirmação da palavra com sinais e maravilhas. E é esse o tempo que nós vivemos. Esse trimestre veio para nos despertar, para que nós sejamos Elias e Eliseus nos dias de hoje, para que a igreja volte a ter o zelo, o cuidado que Elias e Eliseu tinham com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com o ensino da palavra. E aquele zelo que era traduzido por uma vida de santificação, por uma vida de oração, por uma vida de busca da presença de Deus, eles foram usados por Deus com sinais e maravilhas, precisamente para mostrar a cada um de nós que nos dias que nós vivemos, que são dias de Acabe, são dias de Jezabel, nós precisamos ter a mesma conduta que tiveram esses dois homens de Deus. Nós vamos ver ao longo do trimestre que Elias e Eliseu se destacaram por serem homens zelosos com as coisas de Deus, por serem homens de oração, e por isso Deus os usou grandemente como os usou. E o Deus que usou Elias e Eliseu está pronto a nos usar, desde que nós estejamos também prontos a pagar o preço que eles pagaram. É o preço da comunhão, o preço da santificação, o preço da oração, o preço do zelo pelas coisas do Senhor. Acho que eu já falei tudo que tinha que falar aqui. O trimestre ele tem 13 lições, e nós temos uma lição de introdução, que é hoje. Hoje Elias e Eliseu não estão na lição propriamente, vamos falar só no finalzinho, assim, não é? Bem por perto. Então é uma lição para a gente entender o quadro histórico. Então, meu caro professor, amanhã não comece a falar toda a vida do Elias e do Eliseu, senão você fica sem assunto o resto do trimestre. Aqui é para você falar da situação que está no país. Como estava Israel quando Deus levanta Elias? Então é essa a ideia. É uma aula histórica, um pano de fundo histórico, para nós entendermos como estava Israel e por que Deus precisava levantar Elias. Tá? É a lição de hoje, essa lição introdutória. Depois nós vamos ter 8 lições falando sobre Elias. Aqui também tem uma divisão.
A porção dobrada foi do Eliseu, mas aqui na lição foi o contrário. Né? 8 lições sobre Elias. Nós vamos estudar até o Elias no Monte da Transfiguração. Então, 8 lições sobre Elias. Por isso que o Elias está ali, é o nosso símbolo. Então, mostra aí, Elias. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Ele é o símbolo do trimestre. Depois, o segundo bloco, são as últimas 4 lições. Nós vamos falar de Eliseu. Então, nós vamos ter 8 lições sobre Elias e 4 lições sobre Eliseu. Mais 2 trimestres que eu não faço apêndices, que eu não tinha necessidade, mas nesse trimestre eu vi que nós vamos precisar fazer 3 apêndices. Vai ter um apêndice, se Deus permitir, na lição 8, junto com a lição 8, enfocando alguns pontos da vida de Elias, principalmente aquele episódio de Elias e a doença de Acasias. Nós vamos, se Deus quiser, junto com a lição número 8. Depois, junto com a lição número 12, nós vamos também ver alguns episódios envolvendo a vida de Eliseu, também o centro de Samaria, mais um outro ponto aqui, as 2 unções que Eliseu fez em nome de Elias, de Azael e de Jeú, que não está sendo um assunto de lição. E na última lição, provavelmente nós também teremos um apêndice falando do Geazi. Né? É o contrário de tudo isso aqui. Do Eliseu é o Geazi. Então nós vamos ver como é que se fracassa o ministério no combate à apostasia. Já falaram que eu não vou fazer essa lição, para vocês escorraçados, mas então, vai ser assim. Então, esse é o nosso cronograma. O comentarista do nosso trimestre, aqui tem um erro aqui, é o pastor José Gonçalves, que é pastor das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Não é em Teresina, é em Água Branca. Um erro aqui meu, um erro aí, mas no esboço está certinho. Né? Na cidade de Água Branca, não é o bairro da Água Branca em São Paulo, é na cidade lá de Água Branca, no estado do Piauí. O pastor José Gonçalves, que é o mais novo comentarista da CPAD, ele nos deu aquele lindo estudo sobre a teologia da prosperidade, também no primeiro trimestre do ano passado. Então, eu tive o prazer de conhecê-lo lá em Natal, pessoa muito agradável e um grande estudioso das Escrituras, e ele é o vice-presidente do Conselho de Doutrina, aliás, é o presidente do Conselho de Doutrina da Convenção do Piauí, e é o vice-presidente do Conselho de Apologética da Convenção do Geral. Nós tivemos, no trimestre passado, o pastor Ezequias Soares, que é o presidente do Conselho, e agora nós estamos com o vice-presidente do Conselho, que é o pastor José Gonçalves. Agora nós vamos, para os irmãos verem como a apostasia é algo atual, eu peguei um vídeo aqui, hoje mesmo peguei na internet, um vídeo de uma pregação de cidadão, assim, falando umas verdades, meio duro, mas mostrando como é muito atual o que acontece, o que acontecia nos dias de Acabe e que anda acontecendo entre nós. Vamos ver. O advento do troféu Promessas que a Rede Globo transmitiu. Você está achando que aquilo lá é avivamento? Aquilo lá é a aliança de Josafá com Acabe. Aquilo lá é a queda da igreja. Quando os cantores gospel fazem essa aliança, estão declarando a céu aberto a queda e a apostasia da igreja contemporânea. Aquilo não é louvor bíblico, aquilo é louvor antropocêntrico. O homem é o centro e não é cristocêntrico, onde toda a glória da letra, da melodia converge em Jesus Cristo.
milhares de reais, mídia secular, secularismo entre os cristãos. Pastores antigamente eram profetas, estão se apostatando, estão pregando prosperidade e riquezas, estão se vendendo à mídia, estão se vendendo aos canais de TV. O evangelho está fraudado, diluído, adulterado, prostituído. Você encontra 50 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil nunca foi tão corrupto como ele é. Você diz, pastor, você devia se alegrar. 50 milhões de evangélicos, que avanço é um avivamento. Se você estudar os avivamentos históricos da igreja de Atos, de Jonathan Edwards, se você estudar os avivamentos de Wesley, o avivamento acontecia e ele interferia na sociedade. Como assim? Se está vendo conversões de verdade, se está vendo um derramar do Espírito, a criminalidade tem que abaixar, o aborto tem que abaixar, o estupro, a inadimplência, as dívidas tem que abaixar. Agora esse avivamento está promovendo o pecado. Aleluia. Procure as estatísticas, veja o que está caindo. Eu trabalho com muitos empresários, eles me dizem, os piores clientes que eu atendo são o povo evangélico, não pagam, são caloteiros, mentirosos. Tem um gerente do Banco do Brasil na minha igreja que se reuniu com toda a coordenadoria nacional e disse, nós não podemos aprovar mais crédito para pastores, porque eles não pagam. Esse é avivamento. Avivamento é falar reclame, avivamento é rolar, é cair, o avivamento é amar a esposa, pagar a conta em dia, ser santo, guardar os olhos, amar os filhos. Isso é avivamento. Então essa é a situação bem atual, não é? Esse aí do mês passado, né? Então nós vivemos uma época de apostasia, né? Nem lembrou do passado, né? Então, irmãos, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Nós temos que entender, nós vivemos uma época de grande apostasia. Pois não. Já tem pergunta? Já? Aí o senhor precisa de um microfone também. Estarei na Também, o presidente também está. A lei é para todos. Temos duas, pastor. Primeiro, o presbítero Jânio, ele pergunta se a apostasia de Israel na época era somente o casamento misto e a institucionalização ou se tinha algo mais? Nós vamos ver que tinha algo mais. Começa pela idolatria e depois nós vamos ver ao longo da aula que já começa pela idolatria e o casamento misto de Acabe foi assim um fortificante, um estimulante, uma vitamina para tudo. E também o irmão Pedro, ele pergunta novamente sobre a carta, sobre a cruz, a pomba e o fogo. O que quer dizer? Acabei de falar aqui o que quer dizer. Qualquer dúvida dele, ele dê uma olhadinha na aula da introdução que está no site, que eu falo longamente sobre a capa. Irmãos, nós vamos então ver qual era a situação que vivia Israel. Lá em 1 Reis 16 e 33, que nós já lemos, não vamos ler novamente, porque está na leitura bíblica em classe, a Bíblia diz que Deus se irritou. A situação chegou ao ponto de Deus ficar irritado. Porque a gente aprende que a apostasia deixa Deus irritado. E eu tiro por mim, não é? Eu tiro por mim. Quando eu estou irritado em casa, meus filhos desaparecem, minha esposa fala que vai dar uma volta, não é? Então não deve ser uma boa coisa deixar Deus irritado. Se o cara é maluco, coitado, todas as mazelas dele, mais para lá do que para cá, já aparecendo os cabelos brancos aqui. Quando ele fica irritado, afugenta todo mundo, imagina de Deus, e de Deus não dá para fugir. Do cara maluco não dá para fugir, mas de Deus não dá para fugir. Mas a Bíblia diz que Deus se irritou com Israel por causa da situação que existia nos dias de Acabe, que são os dias que foi levantado o profeta Elias. Então, é uma situação terrível, uma situação pavorosa que nós vivemos. A palavra apostasia, eu coloco aí no esboço todos os versículos que tem essa palavra, é uma palavra grega que quer
dizer deslocamento de uma posição, afastamento, distanciamento. Veja bem que a apostasia não é algo abrupto, não é como a palavra arrebatamento. Arrebatamento é algo que é tirado com violência, de uma hora para outra. Não, apostasia é algo que é gradual, é lento, vai devagarinho, né? Como tem o samba aí na música popular brasileira, devagar, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Só que daqui a pouco você está lá no fim do mundo, está lá no fim do mundo, está muito distante de Deus. A apostasia, e esse é o problema da apostasia, irmãos. Ela vai paulatinamente entrando no meio do povo de Deus, e as pessoas não vão percebendo. É aquela história do que eu falei semana passada, do não faz mal, lá de Malaquias, né? Não faz mal, e o culto já estava abominado, já estavam levando animal manco, cego, coxo. Por quê? Porque tudo começou devagarinho. Então a apostasia, ela é um processo gradual. Às vezes, nós não percebemos que as pessoas estão se distanciando dos caminhos do Senhor. De repente, nós sabemos de algum escândalo, de alguma atitude que uma pessoa toma, e você fala, nossa, parece para nós que foi de uma hora para outra, mas não foi não. Ninguém se desvia, ninguém apostata da fé. A apostasia é um grau final do simples desvio espiritual. Não um fracasso espiritual aqui, uma queda ali, isso é próprio do homem. É um acidente, deve ser um acidente na vida do crente. Mas acontece, porque nós somos imperfeitos. Agora a apostasia é algo muito mais grave, que vai se acumulando até o momento que se tem uma situação irreversível. Jeremias fala muito da apostasia. Quando nós estudamos uns anos atrás aí, no livro de Jeremias, nós vimos sempre isso. O povo estava em total apostasia nos dias de Jeremias, por isso que foi retirado da terra. Era o limite extremo do desvio espiritual. Mas nos dias de Acabe, no reino do norte, no reino de Israel, nós tínhamos uma situação de apostasia, porque quase todos tinham largado a Deus para servir a Baal. Essa era a situação do povo. Então, é sempre um afastamento. Outro ponto, só pode apostatar da fé quem tem fé. Só quem um dia creu em Deus de todo o coração, realmente se converteu, é que pode apostatar. Uma pessoa incrédula, uma pessoa que nunca se converteu, ela não é uma apóstata. Pode até estar no meio da igreja, estar até ali, mas ela nunca se converteu. Jesus não chamou Pedro de apóstolo. Ele disse assim, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele não tinha se convertido ainda, apesar de ter andado em cima das águas com Jesus, apesar de ter visto Jesus transfigurado, ele não tinha se convertido ainda. Ele não era um apóstata. A figura da apostasia nós vamos ver em outra pessoa, em Judas Iscariotes. Porque Jesus não disse que ele não se converteu. Ao contrário, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Quer dizer, Judas, que havia se convertido, ele deixou, foi se afastando, até o momento que o diabo entrou no coração. Então ele é a figura, até a leitura diária de ontem, nós falamos sobre isso, né? Ele é a apostasia exemplificada, ele é o exemplo da apostasia. Então, Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus, que realmente havia se convertido, mas que apostatou da fé. Por isso que Jesus o chama de o filho da perdição. Tomemos cuidado. Aconteceu com Judas e vai acontecer com muita gente. Pastor, mais uma perguntinha aqui do irmão Jânio novamente. Ele pergunta se quem apostatou tem condição de retornar à posição anterior.
Se a apostasia se consumou, a apostasia gera uma situação irreversível. Quer dizer, se você foi até o final do processo, como eu disse, a apostasia é um processo gradual. Se você vai até o último ponto é a irreversibilidade. Mas enquanto não se chegou lá, é possível retornar. Tanto é possível que Deus levantou Elias e Eliseu justamente para que o povo pudesse voltar ao convívio com Deus. Agora, quem estava no limite, como é o caso do senhor Acabe, como é o caso do senhor Joram, do senhor Acasias, que são os reis de Israel desse período, e da dona Jezabel, não é? Então esses não tem jeito. Né? Jezabel nem apostatou, né? Ela fez os outros apostatarem. Diabo sai. Né? A Jezabel. Bom, para a gente entender então esse processo gradual de apostasia, nós precisamos fazer uma volta. O nosso comentarista, ele começa no casamento de Acabe, mas nós vamos regredir mais para trás. Porque a apostasia não começou no casamento de Acabe. Eu acho que está no finalzinho ainda, né? Foi, como eu disse aqui, o fortificante final que derrubou tudo. Mas, na verdade, nós vamos ver que Israel, ele ficou, o processo de apostasia do Reino do Norte, ele tem seu início quando nós temos a instituição da monarquia em Israel. Eu até sugiro aos irmãos do Portal Escola Dominical, os irmãos estão aqui, nós temos um grupo de estudos, que é o GBA, e nós fizemos um estudo de mais de uma hora sobre a monarquia em Israel, o que significou a instituição da monarquia em Israel. No nosso esboço tem um link, os irmãos podem estudar aí, está na seção dos estudos bíblicos do Portal Escola Dominical. Então, a monarquia em Israel. Por quê? Porque no tempo dos juízes havia uma anarquia, não havia uma apostasia, havia uma anarquia. Não é? O livro dos juízes termina assim: não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia, que era bom aos seus olhos. Quando Samuel foi o último juiz, nós temos a retomada de uma organização do culto a Deus. Porque Samuel entendeu que havia dois motivos pelos quais havia aquela anarquia no meio do povo. O primeiro motivo é que o povo não ensinava a palavra de Deus aos seus filhos. Era falta de educação. Já naquele tempo a gente vê que a educação é primordial para uma nação. Por isso que o Brasil não vai para frente. Por quê? Pode falar, doutor. Doutor Gravador, o senhor falou que o processo da apostasia de Acabe era irreversível. Só que em 1 Reis, capítulo 21... Em 1 Reis? Né? 1 Reis, né? Diz aqui, versículo 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Isso nós vamos estudar na lição 7. Na lição 7 nós vamos estudar. A humilhação de Acabe não foi suficiente para ele, porque ele se humilhou, mas Deus não o salvou. Ele apenas não viu o fim da sua dinastia. E nós vamos entender por quê. Porque logo em seguida, o senhor leu no capítulo 20. Foi? No capítulo 21. Quando o irmão leu 22, o irmão vai ver o que Acabe fez com o profeta Micaías. O irmão vai ver que ele não queria ouvir a voz de Deus. Né? Então, tanto que o profeta disse: você vai morrer, ele mandou prender o profeta. Quando eu voltar, eu me vingo de você. E o profeta disse: se é que o senhor vai voltar. E ele voltou. Né? Então, sinal que o arrependimento dele foi parcial. Certo? Né? Num caso específico. Né? Mas nós vamos estudar isso lá na lição 7.
Né? Vai, anota aí, Nenê. Você sempre vai. São sérias. Bom, aliás, não existe arrependimento parcial, né? Não existe arrependimento. É a mesma coisa que falar que a pessoa está quase morta. Está ou quase viva, né? Exato. Então, nós estamos falando, Samuel ele entendeu que havia falta de educação. Havia falta de educação. Segunda coisa que Samuel percebeu é que o povo, quando Deus levantava um juiz, o povo seguia Deus. Aí quando morria o juiz, voltava aquela bagunça. Então Samuel pensou assim: os dois problemas desse círculo vicioso são falta de educação e um juiz morrer e ficar um tempo sem juiz. Então vamos resolver esse problema. Ele criou as escolas dos profetas, que nós vamos ver que são muito importantes aqui nesse período para Elias e Eliseu. Foi Samuel que criou a escola de profetas para ensinar a palavra de Deus ao povo. E o segundo ponto, e aí ele errou, Samuel errou, porque ele falou assim: eu antes de morrer tenho que já ter um juiz. Até aí ele estava certo, mas ele esqueceu que quem levantava juiz era Deus. Aí ele pôs os dois filhos, qualquer coincidência nos dias de hoje, não é, estamos falando daquele tempo, hoje não acontece isso. Ele não consultou a Deus e colocou os dois filhos, e os dois filhos eram verdadeiros lalãos. A Bíblia diz que eram juízes corruptos, e juízes compravam, vendiam sentença, ganhavam presente, e o povo se revoltou de tal maneira com aqueles dois juízes que Samuel arrumou, que eram os seus dois filhos, que aí vem a semente da apostasia. Eles chegaram para Samuel e disseram: nós queremos ter um rei como as outras nações. Eles quiseram parecer com os outros povos. Eles esqueceram que eles eram um povo santo e um reino sacerdotal. Eles haviam assumido este compromisso com Deus lá no Monte Sinai. E consultar o Em Senhor, Êxodo, né? A esse respeito, deveria consultar o Deus de Israel. Exato. Deixar que Deus escolhesse, né? Exato. E eles precipitaram e escolheram. Então o que acontece? Nós queremos ter como as outras nações. Aí vem a semente da apostasia. Querer parecer com os outros. Querer ser igual aos outros. É exatamente renunciar à condição de nação peculiar. Certo? Quer dizer, o que é um privilégio, a pessoa quer renunciar. Ou quer renunciar. Quer renunciar. E, por acaso, ainda bem que não acontece na igreja, né? De querer ser como. Isso aí. É só naquele tempo. Então, lá em 1 Samuel 8,5, nós vamos ser como as outras nações. Aí começa o problema. De qualquer maneira, quando Samuel ouviu essa conversa, ele não gostou da conversa. Foi orar a Deus, achou que tinha sido rejeitado. E Deus disse para ele: não foi você que foi rejeitado, quem foi rejeitado fui eu, porque era eu que reinava sobre Israel. Mas Deus escolheu a Saul, porque tem muita gente que diz que o povo escolheu a Saul, não é o nosso assunto hoje, mas se você ler direitinho lá, quem escolheu foi Deus, não é? Ele foi ungido por Samuel, depois o povo o escolheu, mas ele já tinha sido ungido por Samuel, o Espírito de Deus já estava sobre ele. Mas Saul não se preocupou em organizar o culto a Deus. Um dos propósitos de Samuel, para que tivesse um governante perene, para que não houvesse aí uma falha de governos, né? Para que o povo não se desvirtuasse, Saul foi um rei que não se importou com as coisas de Deus. Tanto que quando ele morre, o tabernáculo está um pedaço no canto, um pedaço no outro. Depois, quando vem Davi organiza o culto a Deus. Nós tivemos uma lição, até foi o pastor José Gonçalves, a primeira lição que ele comentou, que era sobre Davi. Nós tivemos uma lição só sobre isso. Como que Davi organizou o culto a Deus. Ele trouxe a arca para Jerusalém, ele quis construir o templo, Deus não o permitiu, mas ele deixou tudo pronto para a construção. Ali
tecnologia, os recursos, e Salomão constrói o templo. O templo vem como um sinal da organização do culto a Deus. Na verdade, Davi, ele reorganizou o culto, mas ele deu um temperinho pessoal, né? Que foi exatamente tirar a arca do lugar onde ela deveria estar, trazer para Jerusalém, o jeito de trazê-la num carro e não os sacerdotes. E ele aprendeu a lição depois. Aprendeu. Não, mas assim, Davi, que é considerado pelo próprio Deus um homem segundo o coração de Deus, fez isso. Quem é considerado um homem segundo o coração de Deus chegou a dar um tempero pessoal. E tempero, com mais tempero, ele chegou a esse ponto da apostasia. Aí depois que Davi morre, Salomão constrói o templo, inaugura o templo, e Deus se agrada, a glória de Deus vem sobre o templo, enfim. Mas é com Salomão que nós temos um outro passo. Por quê? Desde Samuel havia some na história de Israel a idolatria. Samuel ele faz o povo fazer um pacto, abandonar os deuses estranhos, eles vencem os filisteus. Depois você vem com Saul, com todos os problemas que tem Saul, no fim da vida dele vai consultar uma feiticeira lá, mas você não vê ele adorando a nenhuma imagem, a nenhum Deus, a nenhuma nação. Davi também não se vê isso, não se tem isso. Mas os casamentos políticos de Salomão fizeram com que a idolatria fosse reintroduzida em Israel. Quando você abre o capítulo 11 do livro de 1 Reis, você vai encontrar que Salomão reintroduz a idolatria. Ele mesmo começa a cultuar os ídolos, os deuses trazidos pelas suas muitas mulheres. Ele permite que se edifiquem altares e pequenos templos em volta de Jerusalém. E por causa da idolatria, Deus divide o reino. Deus divide o reino. O profeta Aías encontra com Jeroboão, que seria nos dias de hoje o governador de Efraim, né? Um grande auxiliar, assessor do rei Salomão. E Aías diz para ele: olha, rasga lá uma capa em 12 partes, e diz: Deus está te dando 10 partes. Salomão fica sabendo, começa a querer perseguir Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. E quando Salomão morre, seu filho Roboão, por falta de habilidade, acaba perdendo essas 10 tribos. E o reino se divide por causa da idolatria. É mais um caminho. Então, os irmãos, vejam bem, queria ser igual às nações. Depois o culto ficou desorganizado. Depois, quando o culto é organizado, como ele disse aqui, o tempero humano. Depois se reintroduz a idolatria e o reino é dividido por causa da idolatria. Jeroboão fica com 10 tribos, vai para Efraim, né, de onde ele era, institui ali em Efraim a capital do reino, e que é em Siquém, a primeira capital de Israel foi Siquém. E Jeroboão, quando estão para chegar as festividades e que o povo tinha que ir ao templo de Jerusalém, Jeroboão pega os botões assim e fala: escuta, se o povo for para lá, Roboão vai agradar. Né? Ele tinha sido ríspido, tinha sido sem tato, né? Mas agora ele aprendeu a lição. E ele vai agradar o povo, e o povo vai fazer o rei novamente, e eu vou ficar aqui para escanteio. E Jeroboão, com medo que o povo retornasse a servir a Roboão, não confiando em Deus, porque Deus tinha dito. O Jeroboão nem pensava em ser rei, e o profeta vai ao encontro dele e diz: olha, Deus vai te dar 10 tribos, do jeito que Deus falou, aconteceu. Ele tinha que confiar em Deus. Não, eu sou rei. Deus ainda disse para ele: olha, se você for fiel como foi Davi, da mesma maneira que eu fiz a promessa a Davi, de que ficaria a dinastia para sempre, a sua dinastia ficará para sempre no reino do norte. Mas Jeroboão não confiou em Deus, não creu
Salomão até ia adorar os outros deuses como em razão das alianças políticas que ele havia feito. Agora Jeroboão, ele cria um culto alternativo a Deus. E como, irmãos, as coisas do diabo é tudo velho, não tem nada novo, tudo velho. Por isso que Salomão disse, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Ele podia ter feito tanta coisa, mas ele foi fazer justamente bezerro de ouro. Já tinha acontecido lá no deserto o bezerro de ouro. Ele faz, então a falta de um, agora ele faz dois. E o que é interessante, é um culto alternativo a Deus. Por que eu digo que é um culto alternativo a Deus? Porque não é que ele faz novos deuses. Não, ele quer representar Deus através daquele bezerro. Isso é importante, irmãos, a gente saber. Porque vocês sabem que existem aí alguns segmentos de cristãos que dizem assim, não, nós não somos idólatras, porque nós apenas representamos a Deus. Nós apenas representamos a Deus. Então, e ainda costumam dizer sempre que lá no templo de Jerusalém existiam os querubins, as imagens dos querubins, não é? Que cobriam a arca. Então, como Deus permitiu as imagens dos querubins, então não é proibido fazer as imagens que se veneram, como dizem aí, nos dias de hoje. Só que tem uma coisa, os querubins realmente foram Deus mandou fazer os querubins, mas os querubins não eram nem vistos pelo povo, porque ficavam no santo dos santos. Então não era para o povo ficar olhando para ter uma imagem do céu. O irmão já falou que eu ia falar. Ah, é? E, bom, é dito tanto que é apenas uma imagem, uma reprodução, mas se você escutar um negócio desse, vai dar uma confusão muito grande, como já deu uma época. E outro ramo, o ramo oriental, eles, para combater a idolatria, eles deixaram de adorar estátuas e passaram a adorar ícones. Certo? Porque estátua é ídolo, ícone não é. Não é. São as pinturas, né? Pois não, irmão Silvio? Pastor, a palavra diz para a gente não estar voltando no passado, mas em determinadas situações até bom para reforçar hoje, na minha situação, reforçar hoje o que eu quero para mim. Eu vim, para os irmãos possam entender, eu vim de uma seita diabólica e lá combate piedosamente a imagem, a idolatria. Só que em contrapartida me ensina a adorar o homem, que se diz ser o consumar, né? Vai consumar a obra de Deus aqui na terra. Tudo vai ser por ele. Incrível. Eles ensinam uma coisa e me põem em erro, em xeque. Mas é exatamente o que o Alexandre falou aqui. Quer dizer, não é imagem de escultura, então vamos pôr pintura. Não é nem pintura nem imagem de escultura, mas é o homem de carne e osso, não é? Então, aliás, o pastor Serafim conheceu esse cidadão. Parece que estava numa cadeira de volta. Estava numa situação deplorável. Então, o que nós temos aqui? Ele então colocou 2 bezerros de ouro que simbolizariam a Deus. Vocês não precisarem ir até Jerusalém, não. E por falta de um, a gente põe 2 para facilitar. Olha as coisas, irmãos. Olha como que é a apostasia. O culto alternativo a Deus. Vamos fazer o culto mais conveniente, mais fácil, mais light, como disseram aí, não é? Para que ir até Jerusalém? Se você mora no norte, vai a Dan. Se você mora mais ao sul, vai a Betel. O lugar que é mais fácil para você é o caminho da apostasia. Aliás, esse fim de ano eu descobri, eu já falei aqui na aula passada, mas eu já descobri outros que eu também. Agora já tem as férias coletivas de igreja. Não é? Tem as férias coletivas de igreja.
ninguém está dizendo que o cidadão no fim do ano não vai ter os parentes no outro estado, tem em outro lugar, viaja, vai lá. Não, mas ele não pode tirar, como dizia o nosso Augusto Monval, tirar férias de crente. Porque se Jesus voltar, então, você está de férias. Porque tem igreja que fechou, entrou em recesso. Essa semana mesmo eu conversei com o irmão, perguntei para ele, como vai ser o pastor? Faz tempo que eu não vejo e tal. Eu falo para ele, ligar para o senhor no domingo, quando a gente volta do recesso. E sem falar das férias, que o nosso irmão bispo falou aqui a respeito das férias de igreja. Não é? Então, as pessoas têm que tirar férias, as pessoas têm que descansar, mas não pode descansar de adorar a Deus. A menos que ache que adorar a Deus, que o culto, como lá no livro de Malaquias, eles diziam que isso era uma canseira. Mas isso é porque a pessoa já está apostatando da fé. Então, um culto diferente, um culto alternativo, um culto light, um culto mais gostoso, isso já é mais um passo em relação à apostasia. Outro exemplo que está sendo aqueles cultos que só podem se realizar em determinados lugares, como se Deus só habitasse no lugar, por exemplo, no monte. Exato. Você vê isso daí? E aproveitando a oportunidade que você falou em recesso, uma curiosidade, você deve saber, mas às vezes os meus irmãos não sabem. Essa história de recesso parlamentar começou na Inglaterra, se não me engano, no século XVIII, que os parlamentares entravam em recesso porque a neve era tão grande que impedia eles de ir a cavalo ou carruagem para o parlamento, por causa da neve. Então, por isso que teve um recesso parlamentar de fim de ano. E o Brasil copiou igualzinho, por causa da neve. Por causa da neve, não é? Por causa da neve. Agora, tem gente que para tomar posse desse condenado vai no recesso mesmo. Porque o gozado é que eles vai ter recesso de trabalho, mas não tem salário. Né? É interessante. Quando Jeroboão estabeleceu esse culto alternativo, ele violou pelo menos 3 pontos da lei. Pelo menos 3 pontos da lei. O primeiro ponto é o segundo mandamento. O verdadeiro segundo mandamento é esse. Não farás imagens de escultura. Tem uma contagem aí dos 10 mandamentos, por aí, que junta esse com o primeiro para não dar problema. Mas o verdadeiro segundo mandamento é esse. Não farás imagens de escritura, representando nada que existe no céu nem o que existe na terra. Então você não pode representar a Deus, nem fazer imagens de ouro, nem nada. Por quê? Porque você estaria representando algo que está na terra. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Pastor Serafim. Para evitar que se fizesse alguma coisa parecida, Deus nunca se deixou ver. Moisés não viu a Deus. Quando ele pediu, Deus disse não. Ele podia ver pelas costas, não tinha nem jeito de fazer qualquer imagem. E o corpo dele, ninguém achou, nem o diabo. Porque muito provavelmente eles fariam uma escultura para adorar Moisés. Então Deus sempre tirou toda a... Adoraram só a serpente que ele fez? Adoraram a serpente. Então Deus tirou sempre toda a possibilidade. É o coração duro do homem. Porque a nossa tendência é adorar aquilo que ninguém vê, que pega, que apalpa. É falta de fé. É viver pela vista, não por fé. Mas é isso mesmo. Maria, pastor. Uma coisa que é muito importante, que é capaz que isso seja até batido nas aulas dominicais amanhã, né? Quando se fala dos querubins, que foi uma ordenação do Senhor, pode-se ver que Deus estava querendo que ouvissem a voz de Deus, como se confirma aqui no batismo de Jesus, quando acontece o batismo, e que diz, e eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, naquela época, Deus já queria que a humanidade ouvisse a voz dele. E veio, porque se realmente a pessoa for olhar o querubim como algo, como na igreja católica, que eu não estou discriminando, todo mundo sabe, os padres também,
se for discriminar a respeito de adoração a querubins, então nesse caso teria que adorar o povo também, né? Exatamente, é isso mesmo. Segunda coisa que Jeroboão violou, ele descumpriu o mandamento que dizia que só podia se adorar no lugar determinado. Nós estamos no tempo da lei ainda. No tempo da graça não tem local determinado, porque a adoração é em espírito e em verdade. Mas na lei havia um local determinado. E esse local era Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém. Deus confirmou que o templo deveria ser construído em Jerusalém. E quando o templo foi inaugurado, a glória de Deus foi para o templo. Então a presença de Deus, o lugar onde se devia fazer os sacrifícios, o lugar onde se devia adorar a Deus era no templo em Jerusalém. Não podia criar outros locais, como em Dan e em Betel. E a terceira coisa, ele tirou os filhos de Arão do sacerdócio. Tirou os filhos de Arão do sacerdócio. Por quê? Porque havia sacerdotes ali no templo de Jerusalém. Ele disse: se você colocar os sacerdotes aqui, eles são parentes. E ele então pegou dos mais baixos do povo para fazer sacerdotes. E disse que quem pagava bem era sacerdote. Ainda bem que era só naquele tempo. Isso não acontece hoje. Né? Mas foi assim. Três coisas Jeroboão violou. Então os irmãos têm mais um distanciamento. E Deus mandou um profeta no dia que ele inaugurou o altar de Betel. Deus mandou um profeta lá que profetizou contra o altar. O altar se fendeu. Ele disse que iria surgir um rei da descendência de Davi que se chamaria Josias. Isso aconteceu séculos depois, que destruiria tudo aquilo e foi destruído. O rei ficou bravo. Jeroboão mandou estender o braço para mandar prender. O braço secou. Aí ele pediu para o profeta orou, Deus ele teve misericórdia e devolveu o braço na mão do Jeroboão, mas ele não se converteu. Nem assim. Nem assim. E o triste é que esses pecados que Jeroboão cometeu, por isso que fala os pecados de Jeroboão, porque ele violou 3 mandamentos da lei. Todos os reis de Israel mantiveram. As 10 tribos foram destruídas, estão perdidas até hoje. Por quê? Por causa da apostasia. Eles não voltaram atrás com esses cultos do bezerro, com esse culto alternativo a Deus. Por isso que as 10 tribos se perderam. Nós já estamos aqui na escatologia, que tudo indica que elas serão achadas. Aliás, já estão começando a achar. Outro dia já teve mais uma notícia a respeito. Mas por que elas estão perdidas aí? Porque eles não saíram dos pecados de Jeroboão. Isso não é interpretação do Carnaval, nem de algum radical, né? Mas é a Bíblia que diz isso. Vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 17. Você nem falei mais versículo? Nem falei. Já está lendo? Já está lendo? Mas eu quero. Vamos ver do 20 ao 23. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, os nutriu e os deu nas mãos dos despojadores, até que expulsou da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi. Eles fizeram-lhe o rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra à Assíria, até ao dia de hoje. Então, os irmãos, vejam que o motivo da destruição
Oséias fala disso também. Vamos ler lá. Oséias capítulo 4, versículo 6. Esse que é o textual do portal Escola Dominical, escolhido pelo nosso saudoso irmão Sérgio Paulo. 4 e 6. Só que agora eu vou pedir para o outra pessoa ler, irmão. Vou pedir para o irmão Clóvis ler para a gente. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Foi o que aconteceu. Houve uma rejeição. Deus levantou os profetas. Desde a inauguração do altar, Deus levantou profetas para dizer que aquilo estava errado. Nós vimos que Amós também profetizou lá em Betel contra isso, contra essa situação. Mas o povo rejeitou. Aí vem aquela pergunta que o irmão Jânio falou ali, não é? Chegou a um limite de irreversibilidade. E o povo foi destruído. Já dou a pergunta para o irmão. Mas só para ver com os irmãos que um culto alternativo leva a destruir. E hoje nós temos culto alternativo. Ah, mas eu nunca vi um bezerro de ouro. A gente vê coisa pior do que bezerro de ouro. São pessoas que querem cultuar a Deus do seu jeito, da sua maneira, da maneira mais conveniente, da maneira mais fácil, da maneira mais disponível, mais lucrativa, deixando de lado o que Deus fala na sua palavra. O destino é o mesmo, porque o nosso Deus é o mesmo. Pois não, meu irmão? Oséias, quanto, irmão? Oséias 4 e 6. Obrigado. Então, irmãos, vejam bem essa situação. O que aconteceu então? O mesmo profeta Elias, que Deus disse que ele ia, para Jeroboão que ele ia reinar, o mesmo profeta Elias disse para Jeroboão que a casa dele seria destruída. E Jeroboão reinou, depois morreu, seu filho Nadab assumiu, mas só reinou 2 anos. Né? Os irmãos, depois, se quiserem um estudo mais apurado, também nós temos aí os estudos dos reis de Israel e de Judá. Os irmãos encontram no portal Escola Dominical. Nós estamos estudando rei por rei. Então tem 3 aulas lá sobre Jeroboão. Nadab só reinou 2 anos, tem uma aula só. Né? Mas então nós vemos que Deus e o reinado todo de Jeroboão mostra como Jeroboão vai sempre endurecendo o seu coração a Deus. Aí Deus levanta o profeta Elias e diz: olha, o seu reino vai ser destruído, sua casa vai ser destruída. E realmente foi destruído. Nadab, quando estava reinando 2 anos, um dos generais dele, chamado Baasa, ele toma o poder, dá um golpe de estado, né, a gente diria hoje, e toma o poder e passa a ser rei. Mas Baasa, embora a Bíblia não diga que Deus tenha escolhido Baasa explicitamente, a gente entende que Baasa fez aquilo que tinha sido profetizado que seria feito. Baasa exterminou a casa de Jeroboão, assim como Deus havia falado. Então Baasa fez a vontade de Deus. Havia uma permissão de Deus. Vejam bem, Jeroboão foi escolhido por Deus. Agora Baasa entra com a permissão de Deus. Mas quando Baasa chega ao poder, ele diz: eu vou mexer com esses bezerros? Não vou mexer com isso. Senão o povo vai lá para Jerusalém e eu vou perder o reino. Ele mantém o culto dos bezerros, mantém tudo como antes no cartel de Abrantes, não quer mexer no vespero. Ainda bem que só tinha essas coisas naquele tempo. Hoje em dia, a gente não vê ninguém assumindo a direção de uma igreja, vendo a coisa errada, vendo as coisas erradas, e dizendo: não, vamos deixar desse jeito mesmo, existem vantagens nisto, e portanto,
Pastor, a idolatria, nós passamos a passagem de ano lá em Suzano, quando terminou o tiroteio, passamos ali uns 15 a 20 minutos de joelho. Passamos orando. Mas alguns crentes tiveram o desejo de ir para a rua soltar fogos também. Se for fogo de caramuju, tá tudo bem. E outros também no Natal, de enfeitar a sua casa, igual faz as pessoas do mundo, com muita lâmpada piscando e etc. Sabemos que não foi dia 25 e jamais mês de dezembro que Jesus nasceu. Mas o povo insiste, inclusive o povo de Deus, que esquece de ir para a Bíblia, estudar a palavra e não fazer essas coisas que o mundo faz, né? Isso está correto? Pior, esse é um problema sério. A gente não, tem que comemorar, aproveitar a comemoração para falar do Evangelho. Né? Eu sempre fui favorável à comemoração do Natal, porque é uma oportunidade que as pessoas lembram de Jesus. Então a gente tem que. Agora tem que tomar cuidado da maneira como comemora. Aí é o problema. Essa pergunta foi feita naquele meu programa de rádio e já outras pessoas já falaram isso comigo. O Edward Risse, Frank Classen, ele acha que Jesus nasceu em abril, né? Parece que é mais lógico. Em dezembro, dia 25, era comemorado o dia do Sol. O Sol invicto, lá em Roma. Acharam por bem, depois da igreja cristã, comemorar o Natal. Eu não vejo muito desastre aí, porque eu penso o seguinte: saiu o falso sol e entrou o sol verdadeiro, o sol da justiça. Não importa o dia, importa que ele nasceu. Exatamente. E outra coisa, na noite que nasceu Jesus, nasceu um rei. Devia ter uma orquestra sinfônica esperando, um palácio para honrar o rei, não tinha nada disso. Mas veio uma comitiva do céu. Então o primeiro Natal foi comemorado por uma comitiva do céu. Nós o comemorarmos, não há mal. O perigo é não imitar o mundo. Exato. É como comemorar, né? Esse é o ponto. Então, o que nós vemos é que Baasa começa, mas ele não mexe. Por isso o profeta vem e diz para Baasa: o que aconteceu com Jeroboão vai acontecer com você também. O que nos mostra que havia permissão. Né? Havia permissão. Baasa foi um rei que entrou com permissão de Deus, mas não fez o que deveria ter feito. Fez parcial. Fez parcial. E aí Deus disse: vai ser destruído. E foi o que aconteceu. Depois que Baasa morreu, assumiu seu filho Elá, e também só reinou 2 anos. E aí um próprio chefe da metade dos carros do exército de Israel, Zinri, matou Elá e reinou. Só que foi um reinado só de 7 dias. E aí veio da batalha, porque estava numa batalha, veio Onri. Onri, ele veio, invadiu a cidade de Tirza, que era a capital na época, matou Zinri e começou a reinar sem que o povo todo estivesse com ele. Porque metade do povo seguia um outro general chamado Tibni. E aí, irmãos, nós vemos como nós temos mais um ponto na apostasia. Porque quando o povo seguiu Jeroboão, é porque Jeroboão foi escolhido por Deus. Quando Baasa matou Nadab, é porque havia uma palavra profética de Deus. Agora o povo vai seguir a Onri ou a Tibni, eles se dividem, sem se preocupar com o que Deus queria ou estava pensando. Eles não estavam nem aí com a vontade de Deus com relação a quem deveria reinar. E lá no livro de Deuteronômio, que Moisés já tinha previsto a monarquia, porque Deus na sua presciência ele já previu a monarquia, dizia que o rei tinha que ser escolhido por Deus. Os irmãos vejam então que o culto alternativo a Deus levou uma total indiferença com Deus. E o povo começou a brigar: eu quero Tibni, o outro eu quero
E irmãos, aqui a gente vê como cada vez mais... Existe um versículo, mas todo mundo gosta. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará. Agora esse versículo você pode ler o contrário. Afastai-vos de Deus, que Ele se afastará. Deus levantou um profeta para dizer que ia dividir o reino quando foi reintroduzida a idolatria. Deus levantou um profeta para dizer para Jeroboão que aquele culto dos bezerros era abominável a ele e que viria um rei chamado Josias que destruiria tudo aquilo. Deus levantou um profeta para dizer para Jeroboão que ele ia morrer e acabar a casa dele. Deus levantou um profeta para dizer para Baasa que ele ia morrer e ia destruir a casa dele. E agora, quando o povo estava brigando entre Tíbni e Omri, Deus se cala. Por quê? Quanto mais distante você está de Deus, Deus vai ficando mais distante de você. A luta pelo poder revela um distanciamento maior de Deus. E a Bíblia diz que o Tíbni morreu. A gente não sabe se morreu de morte matada ou morte morrida. A Bíblia não fala. Mas diz que Omri só se consolidou depois que Tíbni morreu. Quer dizer, não foi Deus que atuou nem nada. Deus deixou a briga. Deixou a briga. Querem brigar? Não briguem. Briguem. Por quê? Porque as pessoas, o povo já estava mais distanciado de Deus ainda. E é aí que Omri se estabelece. E irmãos, vamos ler lá em Miqueias. Miqueias. Não, para trás. Não, para trás. Para frente agora. Isso. Já falei, pode ir para frente? Pode ir para frente aí, parei. Mas vamos ver lá em Miqueias capítulo 6. Nem eu lembro aqui. É isso mesmo, 6:16. Ela acertou. Porque se observam os estatutos, eu vi e de toda a obra da casa de Acabe, e andai nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Obrigado. O profeta Miqueias, ele quando profetiza contra Judá, ele vai dizer que Judá estava andando nos estatutos de Omri. Omri, ele se consolidou no trono, porque morreu o concorrente dele. E a primeira coisa que a Bíblia diz que ele fez foi comprar um monte de Sêmer e ali construiu uma cidade. Era o JK naquele tempo. Construiu uma nova capital. A Brasília, a capital da esperança. Não, era Samaria. Ele construiu Samaria no monte. E ele comprou de Sêmer. Veja bem, ele comprou de Sêmer. E ele era o rei, nada mais natural do que ele colocasse o nome dele na cidade, não é? Mas ele colocou o nome de Samaria em homenagem ao antigo dono. O que a gente percebe com isso? Que Omri era alguém que gostava de agradar. Político. Era um político. Ele gostava de agradar. Tanto que ele fez alianças em torno do reino dele com todos os países. Lá em 1 Reis, lá em 1 Reis 20:34, Acabe, que é o filho de Omri, Omri era o pai do Acabe. Acabe, ele nos fala, e eu vou pedir para que, quem lê para mim aí, pastor Serafim Teixeira, não, pode ler não, vamos levantar a mão. Não,
Microfone. 20 e 34. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele a aliança e o despediu. Então, o que Acabe nos mostra aqui? Que o pai dele, o rei, quando ele construiu Samaria, ele deixou que os outros povos construíssem bazares ali, ou fizessem ruas, né? Quer dizer, ele fez uma capital cosmopolita, todo mundo participa, eu quero paz com todo mundo, eu quero estar de bem com todo mundo, principalmente com quem estava de bem, com dinheiro e muito bem. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte: agora eu vou pegar o meu filho e vou casar com a filha do rei Etibaal. Porque o rei Etibaal era o rei de Sidom naquele tempo. Sidom havia dominado Tiro e eles controlavam o comércio do mar Mediterrâneo, eram fenícios, onde hoje é o Líbano. Eles estavam muito bem. Flávio José, o grande historiador judeu, ele fala da grandeza do reinado de Etibaal. E ele fez paz com todo mundo, fez paz com Etibaal, começou a ter dividendos políticos, acordos políticos, comerciais, econômicos, e Acabe casa com a filha de Etibaal, chamada Jezabel. Era um casamento misto. Então aí, aquela pergunta aí, como já fez, o casamento misto veio já agora. Quer dizer, era proibido ao rei de Israel casar-se com mulheres estrangeiras. Salomão já tinha mostrado que isso tinha feito, que isso resultava. E agora ela casa e é um casamento de porteira fechada. Vem a Jezabel com o Baal, com os sacerdotes, os profetas de Baal e de Azerá, ou Azera, que era a mãe do Baal. Vem o culto todo para lá. Omri ensinou seu filho essa política de aliança, de agradar a todos. Irmãos, quando nós queremos agradar a todos, nós desagradamos a Deus. Gálatas 1 e 10. Gálatas 1 e 10. Eu vou pedir para que a irmã Marlene leia para nós. Gálatas 1 e 10. Uma letra grande, né? Não podia. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procura agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não será servo de Cristo. Isso. Paulo é bem claro. Quem quer agradar aos homens não é servo de Cristo. Então nós queremos servir a Deus, servir a Jesus, não podemos querer agradar aos homens. Isso não quer dizer também que você vai oprimir, desaforar os homens, mas você não pode querer agradá-los. Omri, ele tinha a política da simpatia, da popularidade, da audiência. Nós vimos aqui naquele vídeo, não é? A audiência vale mais do que o que serve a Deus. Omri e Acabe, irmãos, a palavra Acabe quer dizer filho do pai. Então ele seguiu, como diz Miquel, os estatutos de Omri. Ele queria agradar todo mundo, principalmente a mulher. Principalmente a mulher, porque marido frouxo é o Acabe. Então, nós vamos ver ao longo do tudo, né? Omri reinou 12 anos, morreu e entrou Acabe, que foi um fiel seguidor dos erros e dos desacertos do seu pai Omri. Ele não mexeu nos pecados de Jeroboão, porque Omri não mexeu nos pecados de Jeroboão. Lógico que quem quer agradar, eu vou mexer com os sacerdotes que estão aí no meu serviço, eu vou mexer com a facilidade, a conveniência do povo e dos bezerros, e não precisar ir a Jerusalém. Eu vou mexer, ferir suscetibilidades de jeito nenhum. Na hora que arranjou o casamento de Acabe com Jezabel, eu vou impedir a Jezabel de trair
trazer os seus profetas, trazer os seus deuses, de jeito nenhum. Aqui em Samaria já tem cada rua, já foi alguém que construiu aí do jeitinho que eles queriam, para a cidade ser boa para todos. E aí então acaba. E a Bíblia diz, como se fosse coisa leve. Não era coisa leve. Manter os pecados de Jeroboão, ele ainda casa com Jezabel. E como se não bastasse casar com Jezabel. Porque Jezabel, irmão, tudo indica que ela é bonita. Porque é velha ainda, ela tentou seduzir o Jeú. Não é? Então nova, ela devia ser bonita. Esse que é o problema. Tem muita gente que, pela beleza física, pela atração sexual, deixa Jesus de lado. Cuidado. Casamento misto não dá certo. É julgo desigual. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Acabe casa-se com Jezabel. E a primeira coisa que ele faz, quando ela chega com aquela tropa toda dela lá, ele levanta um altar a Baal. Primeiro ele foi, serviu a Baal e se encurvou diante dele. Ele passou a ser um adorador de Baal. E com o exemplo dele, ele era o líder, o exemplo dele, o povo vai atrás. Aliás, não era para menos. De Baal era um rei próspero, seu país tinha muito dinheiro, tinha muitas riquezas, era um país desenvolvido, estava em franco progresso, e todos diziam, isso é por causa de Baal, porque Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da vida, o Deus da saúde, o Deus da colheita. Era assim que os fenícios acreditavam, e os cananeus em volta também ali, pela mitologia, pela religião deles, Baal era o Deus da vida, tanto que matavam o Baal todo ano. O Baal morria todo ano. Ele morria todo ano, porque no começo do inverno ele era morto pelo Deus da morte. Matava. É por isso que quando Baal morria, vinha a neve, a vegetação sumia, os animais desapareciam porque as aves migravam e os animais de lá hibernavam. Lá era um inverno rigoroso. Mas Azera e o deus El, o pai e a mãe de Baal, eles conseguiam dar uma enganada no Deus da morte. 3 meses depois conseguiam ressuscitar Baal. E para comemorar, o Baal mantinha relações sexuais com a própria mãe, com Azera. E aí então se fertilizavam. Aí voltava a vegetação, voltavam os animais, vinha a colheita, tinha vida, tinha saúde. Era assim que ensinava a religião fenícia. É por isso que o culto a Baal, você além de oferecer sacrifícios, tinha que ter uma farra, né? Tinha que manter relações sexuais com as prostitutas do templo ou com os rapazes escandalosos. Também já tinha aquele tempo, os rapazes escandalosos, né? Era do culto de Baal. Era o culto de Baal. Era o culto de Baal. Eu já disse aqui, repito, né? O pastor Rodrigo Silva, pastor adventista, arqueólogo, que tem aquele programa Evidências na TV Novo Tempo, que vez ou outra eu coloco o link aí no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical. Ele diz que os artefatos que mais se encontram nas escavações na Palestina são os baalins, os baalzinhos. É a coisa que mais se acha lá. Então os irmãos veem como estava como disseminou o culto a Baal. Eu estava assistindo um documentário. Está sendo um documentário, um programa de TV, sobre arqueologia. E era exatamente isso que dizia o documento. Na terra de Canaã, terra vizinha, encontrava-se tanto sacrifício de crianças, cadáveres, criancinha conservado lá, como as imagens desses ídolos. Desses ídolos, né? De Baal e de Azera. Então os dois cultos sempre estão ligados. E foi o que aconteceu, irmãos. Acabe serviu a Baal, lógico, quer ficar rico, quer ficar bem, quer agradar a todos. Se curvou a Baal, construiu um altar para Baal,
em Samaria não tinha templo de Deus, mas tinha um templo de Baal. Porque o culto dos bezerros era em Dan e em Betel. Mas em Samaria havia um templo para Baal. Veja bem que o culto dos bezerros também não tinha templo. Era um altar que tinha sido feito, mas não tinha templo. Mas para Baal se construiu uma casa, se edificou uma casa. E o rei ia lá e adorava a Baal. E como se isso fosse pouco, Acabe ainda construiu um bosque. Uma outra tradição diz um poste ídolo. Porque também se fazia o culto a Baal, como ele era o deus da natureza, o deus da fertilidade. Então se construía um bosque, né, com árvores sagradas, e se colocava um poste, né, um poste assim, como se fosse uma grande árvore, né, uma grande tronco, e ali se adorava a Baal também. Haviam postes. E esse foi o primeiro bosque, mas Israel está cheio de bosques. A gente vai ver lá na frente, quando a gente for falar com Eliseu, tem uma passagem que as pessoas ficam até escandalizadas, que morreram aqueles adolescentes, aqueles rapazes pequenos, né? Mas a Bíblia diz que eles saíram de um bosque. Isso, aliás, a ursa, né, saiu de um bosque, porque está sinal que eles estavam num bosque. Isso mostra a índole dessas pessoas. Quem eram esses rapazes pequenos? A verdade é que Acabe institucionalizou. Agora, não era apenas como no tempo de Salomão, o rei que por causa dos acordos políticos ia adorar os deuses, mas não mandava o povo adorar. Agora o governo de Israel começa a custear, a financiar, a promover o culto a Baal. Olha que ponto nós chegamos. A que ponto estava a apostasia? Deus estava completamente de lado. Todos estavam agora estimulando, incentivando o povo a servir a Baal. Ele oficializou, não é? Oficializou o culto a Baal. E leva o Baalzinho para casa. Você vai ter colheitas abundantes. Você vai ter riqueza. Você vai sair muito bem. E, além do mais, é muito mais gostoso servir a Baal. Você leva uma ovelhinha, mas tem uma mocinha ou um mocinho à sua disposição. Pode fazer as suas orgias, os seus bacanais. É um culto que agrada a carne. Um culto que agrada as sensações. Um culto que fomenta a cobiça, a ganância, o bem-estar material. E o rei Acabe estava indo bem. Nós vamos ver que ele tinha 2 palácios no mínimo. Nós vamos ver que uma das casas, um dos palácios dele tinha marfim. Quer dizer, economicamente eles estavam muito bem, porque eles estavam coligados aí de Baal. Não havia problemas. E o povo estava gostando. Era um replejo. Era uma alegria contínua. A gente serve quando quer, como quer, do jeito que quer. E também servimos a Deus também, né? Vai lá no bezerro de ouro também, não tem problema nenhum. Toda religião é boa. Toda religião é boa. Todos os caminhos levam a Deus. Esse era o quadro. E Deus estava calado. Acontecendo tudo isso. 12 anos de Omri. Já entra Acabe. Tudo acontecendo. E Deus calado. Será que Deus vai ficar calado tanto tempo? Irmãos, a apostasia era tanta que resolveram. Isso passados 62 anos, irmãos, vejam bem. Desde o tempo que Jeroboão veio até aqui, são 62 anos. E o que nós vemos aí? Pode dar. Nós observamos que o que nós vemos aí? Que a apostasia era tão grande que até Jericó foi reedificado. O lugar maldito, o lugar da maldição, um lugar que ninguém tinha coragem de reconstruir. Porque Josué, quando foi destruído Jericó, disse: olha,
Maldito aquele que, quando levantar as portas, morrerá seu filho mais velho. E quando ele fundar a cidade, ninguém tinha coragem. Mas a situação estava... O povo não estava nem aí com Deus, que apareceu um cidadão de Betel, Uriel, que era de Betel, lá do culto dos bezerros, e foi lá e construiu Jericó. Reconstruiu Jericó. A cidade maldita. Ela voltou a existir. Tamanha era a apostasia de Israel. E do jeito que Deus falou por Josué, aconteceu. Quando ele colocou os alicerces, morreu seu filho mais velho, primogênito, Abirão. E quando ele pôs as portas da cidade, morreu o seu segundo filho. E nem assim eles destruíram a cidade. Nem assim ele pediu perdão. Não. O Acabe ainda incentivou. Incentivou. É bom mesmo que tem a cidade de Jericó. Irmãos, Jericó é uma cidade tão amaldiçoada por Deus, que Jesus só passou lá uma vez. Uma vez só. Porque ele tinha que passar. Mas só passou uma vez. Então, irmãos, a que ponto nós chegamos? Quando há apostasia, aquilo que Deus diz que não pode, aí que é aquilo que o povo faz. E ainda se bate no peito do que fez. Será que nós estamos vivendo esses dias de hoje? Será que nós estamos no culto alternativo, na idolatria, no desafio às normas de Deus, no desafio às coisas de Deus? Será que nós estamos preferindo agradar aos homens do que agradar a Deus? E parece que Deus está calado. Deus não parecia, Deus estava calado. Mas o silêncio de Deus teve fim. No capítulo 17, nós vamos encontrar que Deus começa a falar. E como Ele vai falar. E como Ele vai mostrar toda a sua indignação. Como é que isso vai acontecer? É o que nós vamos ver na próxima aula. Uma pergunta mais? Não, pode fazer muito, né? Porque esses lá dentro nós não conheciam. Deus abençoe a sua alma. É o que nós desejamos para todos. Isso é coisa do presidente. Agora nós vamos pedir para o pastor